Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te responder a pergunta do momento. E aí, será que o Enem de 2021 vai ser o mais fácil da história de você conseguir uma vaga na universidade pública por causa do seu baixo número de inscritos? Bom, antes de eu começar a responder essa pergunta complexa para vocês, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo sobre alguma polêmica como essa. Então não perde tempo, ativa o sininho, se inscreve aí no canal e me segue por todos os cantos desse YouTube. Bom, como vocês sabem, caso vocês não vivam em algum outro planeta que não o planeta Terra dentro desse país, que é o Brasil, o INEP revelou os inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio. O número foi um pouco alarmante para todo mundo que já acompanha o Enem há algum tempo. Nós tivemos um pouquinho mais do que 4 milhões de inscritos. E lógico, como as pessoas ainda não haviam terminado de pagar os boletos, é possível que pela primeira vez na história não só nós tenhamos menos de 5 milhões de inscritos, mas também menos de 4 milhões de inscritos para o Enem. Isso, obviamente, nos mostra um cenário bastante bizarro que o Brasil tem vivido, lógico, dentro da sua era pandêmica. E a partir disso, então, surgiram vários vídeos dizendo que essa era necessariamente uma boa notícia, ou seja, de que conforme a concorrência fosse menor dentro do Enem, na verdade, de longe a menor que a gente vai ter na série histórica desde 2009, basicamente o Enem se tornaria um exame mais fácil para ser feito e que sua aprovação viria de forma muito mais fácil. No vídeo de hoje eu vou te dizer que essa resposta é muito mais complexa do que esse cálculo de botequim que a galera anda fazendo por aí, no Instagram, no Twitter, até mesmo aqui no YouTube e em outros lugares do Brasil. Bom, se a gente pegar a série histórica, ou seja, o número de inscritos em cada edição do Enem, a gente vai ver que desde 2016 a gente tem tido uma redução significativa no número de inscritos ano após ano. Só para vocês terem uma ideia, em 2016 a gente teve mais de 8 milhões de inscritos, que é mais do que o dobro do que os 4 milhões, ou pouquinho mais de 4 milhões, que nós tivemos esse ano. Ano após ano, com exceção de um ano específico, você pode ver aqui na imagem ao lado, a gente teve redução do número de inscritos dentro do Enem. E nesse momento você está pensando uma coisa muito lógica. Por mais que o Enem tenha ido de 8 milhões para 4 milhões de candidatos, a aprovação no vestibular na universidade pública ela não ficou mais fácil. Na verdade, parece que de 2016 para cá ficou ainda mais difícil entrar numa universidade pública ou mesmo a dificuldade se manteve mais ou menos a mesma. Isso porque existe uma diferença muito clara e que os alunos muitas vezes ignoram, que é a diferença entre concorrência e concorrência qualificada. E isso aqui é muito importante para a gente entender por que tantas pessoas desistiram do Enem e especialmente quem são essas pessoas. As pessoas que desistiram do Enem, muito provavelmente, são o que a gente chama de concorrência ou de concorrência desqualificada. Eu estou chamando essas pessoas de desqualificadas no sentido moral, gente? Claro que não. Desqualificada é no sentido do tempo que as pessoas possuem para sua preparação. Muitas vezes são pessoas que têm o sonho de acessar o ensino superior público, mas que de fato não têm o tempo, ou o dinheiro, ou o tempo e o dinheiro para investir numa preparação adequada para o Enem. Então normalmente são pessoas que têm 10, 12 horas de jornada de trabalho, muitas vezes têm filho e família para sustentar. Então elas têm esse sonho de entrar numa universidade pública, mas muitas vezes elas se inscrevem no Enem simplesmente para tentar fazer e pegando o jeito da prova. E muitas vezes o processo de vestibular dessas pessoas dura 4, 5 anos. E conforme essa pessoa vai fazendo, ela vai se qualificando, porque ela vai estudando aos poucos ali, né? Ela não é igual a você que está estudando aí todo dia por 8, 6, 4 horas por dia. Ela é uma pessoa que tem outras prioridades na vida dela. E conforme ela vai avançando e vai conseguindo estudar ao longo dos anos, ela vai passando de uma concorrência desqualificada para uma concorrência qualificada. A concorrência qualificada é essa galera que, de fato, tem tempo, capacidade e interesse de investir no seu estudo diariamente. Só para vocês terem uma ideia da diferença entre uma concorrência desqualificada e uma concorrência qualificada, um cara lá no Instagram chamado Matheus Prado, que é um estudioso sobre o Enem, ele publicou um dado alarmante
sobre o Enem. Esse dado alarmante diz respeito ao Enem de 2020 especificamente e às quantidades de acerto dos candidatos. Só para vocês terem uma ideia, menos de 2% dos candidatos do Enem de 2020 conseguiram 30 acertos ou mais nas 4 áreas do conhecimento, ou seja, em natureza, ciências humanas, linguagens e também matemática. O destaque da baixa quantidade de acertos vai para matemática e natureza. Em matemática, por exemplo, menos de 1% dos candidatos consegue 30 acertos ou mais. Em humanas, menos de 4,5% dos candidatos. E em linguagens, que é a área que a galera mais acerta, menos de 5% dos candidatos. Se você não quer ser uma concorrência desqualificada dentro do Enem, eu tenho uma boa notícia para você. Estão abertas as matrículas para o meu curso, o Plano do Gabarito, que vai te levar a 40 acertos ou mais dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. Nesse curso eu te digo tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa estudar sem perda de tempo para o Enem, para você ir bem na prova de Ciências Humanas, e eu te ensino a partir de questões antigas do exame de Ciências Humanas, quais técnicas você precisa saber para garantir ali os seus 40 acertos e ficar acima de 98% dos candidatos dentro do Enem. Então não perde tempo, confere aqui no primeiro link da descrição a página de matrícula para o nosso curso, que está com uma condição diferenciada. Você vai ver que é o curso mais barato do mercado. Então, se você parar para pensar que 30 acertos é uma quantidade de acertos razoável e que você precisa para acessar um curso através do SISU, né, com uma nota aí média, não estou falando nem para medicina, nem para direito, nem para nada disso, a gente vê, óbvio, que a concorrência qualificada, ela é uma concorrência muito pequena. E isso mostra uma coisa que às vezes a gente ignora nesse universo de YouTube, né, que a gente está inserido aqui. Os vestibulandos youtubers, eles não são o padrão. Na realidade, o padrão é a recorrência de tentativas para você ser aprovado, ou seja, é você fazer o vestibular mais de uma vez para você conseguir a aprovação. Esse é o padrão dentro do Brasil. É raro, fora dos ambientes de elite, das escolas de elite das grandes cidades, você ter pessoas que passam no vestibular de primeira. E eu não estou falando só para medicina, que lógico já é bastante claro e conhecido, mas também para cursos menos concorridos, como história, por exemplo, como foi o meu caso quando eu estava lá fazendo vestibular no ano de 1942. Né, que foi o ano que eu fiz vestibular. Então, isso mostra pra gente um pouco como a concorrência no Enem, ela não é uma concorrência contra 4 milhões, mas ela é uma concorrência contra 5, 6, 7% das pessoas que de fato conseguem, têm condições de estudar. E aí, para continuar respondendo essa pergunta, a gente também tem uma outra diferença que complexifica ainda mais esse cenário, que é o fato de que existem 2 vestibulares. A gente tem o vestibular da ampla concorrência e a gente tem o vestibular das cotas. Você sabe que dentro do SISU você vai concorrer com pessoas da sua modalidade de concorrência. Então, quem é de ampla concorrência concorre com quem é de ampla concorrência, e quem é de cota, dependendo da modalidade da cota que você se encaixe, você concorre com pessoas dentro da modalidade das cotas. Isso faz com que esse ano e o ano passado, esses 2 anos de pandemia, sejam anos muito complexos, especialmente para os candidatos de cota. Não sei se você sabe, mas uma das condições para você ter direito à cota é você vir do ensino público. Não há condição dentro do SISU de você ter cota sem ser um aluno da rede pública. E a gente sabe que várias redes estaduais e redes públicas por aí, até hoje, quando eu estou lançando esse vídeo, no dia 19 de julho, ainda não recuperaram as suas aulas presenciais. Ou se recuperaram, recuperaram elas num sistema de rodízio de 4 turnos, né? Ou seja, ao invés de você ter 3 tempos da matéria, você tem 1 tempo por semana, porque está rolando um revezamento ali entre os alunos que podem ir por causa do distanciamento social. Então, para essa galera, o vestibular se torna ainda mais difícil, porque, enfim, você não teve nem o 2º, nem o 3º ano do ensino médio. E lógico, a gente sabe que para o vestibular, o estudo da galera que vem da rede pública ele é um pouco diferente. As pessoas assinam pré-vestibulares online, mas na prática a escola ela te oferece uma base, que sem isso você não consegue nem mesmo desenvolver ali, a menos que você seja muito inteligente, um cara brilhante, fora da curva, os conhecimentos básicos de cada uma das áreas para você conseguir ser aprovado na prova do Enem e ter um número de acertos razoável se preparando em casa. Agora, eu estou falando com isso que esse pequeno número de candidatos inscritos no Enem e que essa situação pandêmica que a gente vive há 2 anos não vai afetar em nada o vestibular? Não. Pelo contrário. A gente tem um conjunto de vantagens e de situações que vão ser
muito positivas para um grupo de candidatos. O primeiro deles é, obviamente, a galera que já estuda em casa há muito tempo. Então você, provavelmente, que está me vendo, que é inscrito aqui no canal, se encaixa nesse tipo de candidato, que é uma galera que já terminou o ensino médio, seja na rede pública ou na rede privada, não conseguiu passar direto no terceiro ano e está estudando em casa, porque é uma opção muito mais barata desde antes da pandemia. Você que já está acostumado com essa autonomia, você vai ter uma ampla vantagem, sobretudo se você for um estudante que conclui o ensino médio a partir do ensino público, ou seja, se você é um sujeito cotista, porque dentro das redes públicas a gente tem uma verdadeira falência, de fato, da experiência educacional, ou seja, tirando algumas exceções, a gente tem realmente uma crise que foi gerada, lógico, pela pandemia. Então, se você está adaptado, você vai ter uma grande vantagem. E no caso da ampla concorrência, quem tem essa grande vantagem são os alunos de escolas privadas ou de pré-vestibulares de elite. Locais em que, nesse ano aqui de 2021, não sentiram a pandemia, ou seja, locais que pessoas que não tiveram que revezar turma, pessoas que tiveram ensino presencial todos os dias, né, porque as turmas se dividiram, enfim. Pessoas que mantiveram uma rotina de estudos presencial em locais, lógico, que são locais de excelência. Eu trabalho em 4 escolas como essas e eu posso te garantir, esse é o meu lugar de fala, de que a realidade social desses alunos se alterou muito pouco e a realidade de aprendizado deles se alterou menos ainda. Agora, em quais casos vai ser um vestibular mais difícil? Bom, para a maioria da galera, né, gente? Para a maioria da galera que foi afetada diretamente pela paralisação da educação, ou pelo menos pela adoção desse ensino remoto, que a gente sabe que não funciona muito bem, e também pela pandemia, ou seja, pessoas que tiveram que ir trabalhar e que normalmente não teriam que trabalhar, pessoas que às vezes acabaram largando a escola e voltando nesse ano, largaram ano passado, enfim, pessoas que foram de fato afetadas pela pandemia, que são a maioria desses 4 milhões de inscritos, inclusive dessa galera que não se inscreveu, ou seja, a pandemia e, de fato, o ensino remoto, ele afetou essa concorrência que a gente falou no começo do vídeo, não qualificada. O que não afeta, lógico, você, que é um concorrente que está aí estudando todo dia. Acredite, os concorrentes qualificados continuam a existir e se você não pegar nos livros, meu chapa, você não vai conseguir passar no Enem. O estudo de véspera, ele não vai te salvar. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre se o Enem vai ser realmente mais fácil da história agora em 2021. Se você gostou, deixa o seu like aí e não esquece de compartilhar com o seu amiguinho que está iludido, achando que simplesmente o fato de ter menos inscritos vai levar ele à aprovação. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!